Olá, boa noite. Boa noite. Defesa de Lula tenta novamente no STF evitar que ex-presidente seja preso. Advogado do petista se encontra com a presidente do Supremo e Carmen Lúcia sinaliza que não vai levar o habeas corpus para o plenário. Ex-senador Delcídio do Amaral e outras 10 pessoas viram réus na Operação Lava Jato. Em depoimento, confirmou o juiz Sérgio Moro que o sítio em Atibaia sempre foi conhecido como propriedade do ex-presidente Lula. Comissão da Câmara de Vereadores de São Paulo aprova a reforma da Previdência dos funcionários públicos. Durante votação, houve confronto com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. Morre aos 76 anos o físico britânico Stephen Hawking. Cientista revolucionou as teorias modernas da física. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Você sabia que no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas têm autismo? No Todo Seu de hoje, você vai ver como diferentes terapias podem ajudar na inclusão dos autistas. Sempre com sensibilidade, respeito e até uma dose de arte, descobrindo talentos como o das cantoras Ana Beatriz e Júlia. Quem acompanha as reviravoltas dos bastidores da TV não pode perder as novidades da Cristina Padiglione. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Então, tô te esperando, 10h30 da noite, pode vir. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Escritura grátis até 28/2/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Já chegando! Gol! Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Por 5 votos a 3, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei da reforma da Previdência de funcionários públicos. O texto ainda precisa ser aprovado em outras 2 comissões e em plenário. Hoje, servidores, a maioria professores municipais, protestaram em frente à Câmara. Houve confronto com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. A concentração em frente à Câmara Municipal começou no início da tarde. O viaduto Jacareí foi tomado por professores da rede municipal e servidores de outros setores que estão em greve há 6 dias. Mas no protesto, que começou tranquilo, houve muita confusão. Alguns manifestantes tentaram entrar na Câmara Municipal à força. Foram barrados pela Guarda Civil Metropolitana. Teve empurra-empurra, correria, e a Polícia Militar usou balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral para conter o tumulto. Alguns servidores passaram mal. Houve confronto também dentro da Câmara Municipal. Esta manifestante ficou ferida. Ela foi retirada do plenário e socorrida pelos bombeiros. A sessão foi interrompida, mas por volta das 3 horas da tarde, os vereadores retomaram os trabalhos, mas sem público e com as portas fechadas.
O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai passar por mais 2 comissões antes de ir a plenário. A reforma que está em tramitação aqui na Câmara prevê a elevação da contribuição previdenciária de 11% para 14% e a instituição de uma contribuição suplementar vinculada ao salário do servidor, o que aumentaria o desconto para 18,2%. A Prefeitura defende que sem essas alterações seria inviável manter a Previdência. Agora nós estamos sendo atacados a nível federal e também a agressividade do governo municipal está garantindo também que a gente retire direito também a esse nível. Dória, que participa de evento no Fórum Econômico Mundial para a América Latina, condenou a invasão da Câmara e disse que houve excesso de ambos os lados. Você invadir o Legislativo não é exatamente um ato que mereça ser aplaudido, não é um ato correto. O que não justifica nenhum tipo de violência, nem de uma parte, nem da parte que invade, nem da parte que é invadida. O líder do governo, João Dória, na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador João Jorge, do PSDB, defendeu a ação da polícia durante o protesto. A presidência da Câmara Municipal disse que permitiu o acesso dos manifestantes ao plenário, onde ocorria a reunião da CCJ, e ao auditório externo, até a lotação máxima dos 2 espaços. E destacou que também vai apurar eventuais excessos das forças de segurança que atuam dentro do Legislativo. A Polícia Militar esclarece que os policiais permaneceram somente do lado de fora da Câmara. Em evento em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que, se não houver acordo, o Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a taxa de importação do aço imposta pelos Estados Unidos. O presidente participou da abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do prefeito João Dória, ambos do PSDB, e de Pelé. No discurso, citou realizações do seu governo, como a reforma trabalhista, e disse que se a reforma da Previdência não for votada este ano, estará na pauta dos candidatos nas próximas eleições. Temer também falou que espera que, com o tempo, o programa Bolsa Família não seja mais necessário, citando o programa Progredir, criado para dar emprego aos filhos dos beneficiários. Eu falo isso com muito cuidado, porque como a imprensa está presente, muitas vezes eles pegam no contexto e dizem: o Temer prega a eliminação do Bolsa Família. Eu não estou pregando isso, estou pregando a manutenção, que, aliás, ganhou o professor Schwab um aumento no início do meu governo e deverá muito proximamente ganhar um novo aumento. Depois do pronunciamento, o presidente participou de uma espécie de debate quando foi questionado sobre a posição do Brasil em relação às novas taxas para importação do aço e do alumínio criadas pelos Estados Unidos. Temer disse que, num primeiro momento, espera dialogar com empresas e com o Congresso norte-americano. Se não houver uma solução amigável, o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Estivemos agora 2, 3 dias atrás com o presidente da Organização Mundial do Comércio, o embaixador Roberto Azevedo, e ajustamos mais ou menos o seguinte, governador, que nós, na sequência, vamos formular, se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Eu muito proximamente telefonarei ao presidente Trump, porque eu verifico até as sugestões no sentido de que ele apreciaria receber telefonemas dos países que foram, digamos assim, objeto, né, deste aumento bastante grande do tributo. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas taxas de 25% para a importação do aço e de 10% para o alumínio. A medida vale a partir de 23 de março. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o articulador político de Temer, Carlos Marum, do MDB. Ontem, Marum disse que poderia se licenciar do cargo, voltar à Câmara dos Deputados e pedir o impeachment de Luiz Roberto Barroso do Supremo.
uma reação após as decisões do ministro da Corte que contrariam o governo. Ele determinou a quebra do sigilo bancário de Temer e de aliados e alterou o indulto natalino proposto pelo presidente. Barroso proibiu que o benefício seja concedido a condenados por corrupção. Para o senador Randolfo Rodrigues, a declaração de Marum é um constrangimento ilegal e abuso de autoridade, o que poderia configurar obstrução de justiça. A atitude do senhor Marum é uma ameaça, é um constrangimento à atuação do Poder Judiciário. A Associação de Juízes também saiu em defesa do ministro do STF. Em nota, a AJUF disse que os ataques de Marum a Barroso fazem parte da estratégia para constranger o Supremo e que a depuração das instituições não será barrada por práticas políticas e morais. Em uma palestra para estudantes e sem citar nomes, Barroso disse que a liberdade de expressão faz parte da vida. Está lá no Eclesiastes, há um tempo de falar e há um tempo de calar. Há muita coisa que eu diria assim, eu com a bênção de Deus, cumpro a missão da minha vida. E quando a gente cumpre a missão da vida da gente, elogio ou crítica não fazem muita diferença. A gente sabe para onde está indo, que é empurrando a história para onde ela deve seguir. O juiz Sérgio Moro marcou o leilão do triplex em Guarujá para os dias 15 e 22 de maio. O imóvel está avaliado em R$ 2.200.000, valor da vantagem indevida pela qual o ex-presidente foi condenado. Os lances para o leilão devem ser feitos pela internet e as visitas ao triplex podem ser agendadas. Conforme o edital, se não houver lances pelo preço de avaliação no primeiro pregão, o segundo vai ter valor mínimo de 80% da avaliação judicial, ou seja, R$ 1.760.000. O imóvel tem cerca de 215 metros quadrados de área privativa e pouco mais de 82 metros quadrados de área comum, que já incluem 2 vagas de garagem. Em janeiro, Lula foi condenado em segunda instância no processo que envolve o triplex e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. Segundo o Ministério Público, o ex-presidente recebeu, como propina da OAS, o imóvel e algumas reformas que também foram custeadas pela empreiteira. A defesa de Lula aguarda o julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não há prazo para a análise deste recurso. Advogado de Lula se encontra com a presidente do Supremo e ministra Carmen Lúcia sinaliza que não vai levar o habeas corpus do petista para o plenário. Foi uma audiência breve, de meia hora. Mais uma tentativa da defesa de convencer a presidente do Supremo a pautar a discussão sobre a prisão depois que o réu for condenado em segunda instância. Sepúlveda Pertence sabe do que se trata. O advogado de Lula já esteve no lugar de Carmen Lúcia como presidente do STF. Se aposentou em 2007. Agora, como defensor do petista, trabalha para que o habeas corpus preventivo, para evitar a possível prisão de Lula, seja votado. O pedido de liminar foi negado pelo ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, que deixou a decisão para o plenário do Supremo. Até o fim do mês, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre deve concluir o julgamento do recurso da defesa do ex-presidente. Não há possibilidade de mudança no veredicto. E, de acordo com a regra em vigor, baseada no entendimento do Supremo de 2016, depois da condenação em segunda instância, a pena deve começar a ser cumprida. No caso de Lula, 12 anos e 1 mês de cadeia, no processo do triplex em Guarujá. No fim da semana passada, Carmen Lúcia divulgou a pauta de julgamentos do mês de abril, sem incluir ações relacionadas ao tema que interessa a Lula. A mesma postura inflexível de quando disse que pautar a discussão a partir do caso do petista seria apequenar o Supremo. Quem define a pauta é a presidente do Supremo, mas qualquer ministro que quisesse poderia provocar a discussão do tema em específico. O regimento interno da Corte permite que se faça isso na hora da sessão e sem aviso prévio, desde que se trate de um pedido de habeas corpus. Basta que o ministro leve à mesa do plenário e peça o julgamento de uma ação de alguém que esteja contestando a execução provisória da pena. Só que até agora, nenhum dos ministros se dispôs a fazer isso.
Os olhos se voltam para o decano da corte. Nos bastidores, a possível iniciativa de Celso de Mello é vista como a melhor maneira de retomar o debate. Ele é contra a prisão após a sentença em 2º grau e já se mostrou favorável que a corte volte a discutir o assunto. No fim da tarde, a ministra Carmen Lúcia se encontrou com deputados do PT, PCdoB e PSOL. Eles também tentam pressionar a presidente do Supremo a colocar o tema da prisão, após condenação em 2ª instância, em votação. Ontem, em São Paulo, Carmen Lúcia afirmou que não vai ceder à pressão de políticos. E hoje a defesa do ex-presidente Lula pediu novamente ao ministro Fachin que reconsidere a rejeição da liminar e permita que o petista recorra em liberdade aos tribunais superiores. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Nenhum pai faria com o filho o que Lula, fundador do PT, faz com seu partido. A caminho da cadeia, Lula transforma sua pseudo-candidatura presidencial num cavalo de batalha. Sabe que seu projeto político foi para o beleléu, mas não abre mão da pose de candidato. Com isso, Lula levará o futuro do PT para trás das grades, retardando a escolha de um presidenciável alternativo, petista ou de outro partido. Um pedaço da legenda diverge e a divergência começa a transbordar. O mal dos partidos políticos é ter excesso de cabeças e carência de miolos. O PT sofre da mesma carência, mas com uma cabeça só. A relação do PT com Lula é movida por uma fé de inspiração cristã. Esse tipo de relacionamento não comporta o ingrediente da dúvida. Se Lula diz que o PT deve segui-lo em procissão para dentro do cárcere, a maioria dos devotos carregará o andor e acompanhará o grande líder com suas preces. Em entrevista ao UOL, o governador petista da Bahia, Rui Costa, ousou expor em público um pensamento que se dissemina nas profundezas do PT. Disse que o partido deveria cuidar do seu plano B, sem excluir a hipótese de apoiar um candidato de outra legenda. Gleisi Hoffmann, a devota que preside o PT, ralhou. Essa é uma discussão que não está colocada para nós, ela declarou. Seria o mesmo que convalidar a tese da inelegibilidade de Lula, acrescentou. O derretimento penal de Lula começa a trazer o drama do PT à tona. Logo, logo, todas as divergências estarão boiando, mal cheirosas, na superfície. Boa noite. O ex-senador Delcídio do Amaral e outras 10 pessoas viraram réus na Operação Lava Jato. Hoje à tarde, ele confirmou ao juiz Sérgio Moro que o sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, sempre foi conhecido como propriedade do ex-presidente Lula. Delcídio prestou depoimento hoje como testemunha no processo em que Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro porque teria se beneficiado com mais de R$1 milhão em benfeitorias no sítio. Ele voltou a dizer que o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, afirmava ser o responsável pelas reformas. O José Carlos Bunlai me disse que estava mais tranquilo com relação ao cumprimento dos cronogramas estabelecidos na construção do sítio de Atibaia, porque a OAS iria entrar no processo e, com isso, ele teria certeza de entregar a obra em tempo. Para a defesa de Lula, Delcídio negou possuir provas concretas para fundamentar as afirmações. O ex-senador disse que seu depoimento foi baseado em encontros que teve com Bunlai, Zeca do PT e lideranças do partido. Também hoje, o juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra Delcídio do Amaral e outras 10 pessoas na Operação Lava Jato. Agora, todos respondem como réus por crimes como corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro pelo pagamento de vantagens indevidas na compra de metade da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Esta é a primeira denúncia aceita contra o ex-senador na Justiça Federal do Paraná. Antes, ele já havia se tornado réu na 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília por obstrução à justiça. A defesa dele disse que não vai se manifestar. Justiça paulista nega liminar que pedia o bloqueio de bens do ex-deputado estadual e atual presidente da Coab, Edson Aparecido, do PSDB.
O pedido foi feito pelo Ministério Público de São Paulo. Edson Aparecido é investigado numa ação civil pública aberta em 2016, quando ele era secretário da Casa Civil do governo Alckmin, do PSDB. O objetivo é investigar se Aparecido teria enriquecido de maneira ilícita, envolvendo a transação de um apartamento. A promotoria apura se o patrimônio dele é compatível com o salário de R$19 mil que ele recebe no setor público. O imóvel fica na Vila Nova Conceição, na região do Parque do Ibirapuera. De acordo com o MP Paulista, Aparecido pagou pelo apartamento R$620 mil. 6 anos antes, a mesma propriedade havia sido vendida por mais de R$1 milhão. Na ação civil pública, os promotores apontaram ainda que Edson Aparecido possui uma casa em Maresias, no litoral norte paulista, e um sítio em Ibiúna. Bens que, segundo o Ministério Público, são incompatíveis com os rendimentos do ex-deputado e atual presidente da Coab. Na decisão que negou o bloqueio dos bens, o juiz Antônio Augusto Galvão de França disse que rejeitou a liminar porque não constatou prova do risco de dilapidação patrimonial. Mesmo com a negativa da Justiça, a ação contra o tucano continua. O Ministério Público já informou que vai recorrer. A assessoria de Edson Aparecido diz que ele é inocente. Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a licitação de R$260 milhões por suspeita de direcionamento para favorecer a empresa do Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem do jornalista Frederico Vasconcelos, a decisão foi do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. O antecessor de Calças, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, havia prorrogado um contrato firmado em 2013 com o consórcio Argeplan Concremate para elaborar projetos e fiscalizar obras nos fóruns. Um dos sócios da Argeplan é o coronel da PM aposentado João Batista Lima Filho, amigo de Temer e alvo de delação da JBS. Em outubro de 2017, a Folha revelou que a desembargadora Maria Lúcia Pisotti pediu o cancelamento da licitação e acusou Mascaretti de omissão por não investigar irregularidades que apontou no contrato. O jornal afirma que um mês atrás, o atual presidente do TJ recebeu a desembargadora em audiência. Ela apresentou dados sobre a impugnação ao contrato ainda vigente. Dias depois, se reuniu com assessores do presidente quando questionou valores considerados vultosos e serviços pagos e não executados. No dia 16 de fevereiro, as empresas concorrentes foram informadas da suspensão da licitação. A abertura dos envelopes de habilitação ocorreria no próximo dia 23. Uma semana antes, Calças havia exonerado, a pedido, o então secretário de administração, Eduardo Roberto Alcântara, responsável pela administração de mais de 700 prédios do tribunal e por licitações e contratos. O coronel Lima é um dos investigados no inquérito que apura se o decreto dos portos, assinado pelo presidente Michel Temer, beneficiou a Rodrimar. Ele é suspeito de intermediar pagamentos de propina. Quinta vereadora mais bem votada do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada agora à noite na região central da capital fluminense. Segundo a polícia, ela foi baleada dentro de um carro junto com o motorista que a levava para casa depois de um dia de trabalho na Câmara. O motorista também morreu. A polícia acredita em tentativa de assalto. Socióloga formada pela PUC-Rio, Marielle era mestre em administração pública e estava no primeiro mandato como vereadora. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova 2 projetos de lei com aumento de até 7% nos salários dos servidores públicos estaduais. Os 2 projetos de lei aprovados pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo concedem reajuste salarial e abono para os servidores da saúde, da educação, da segurança pública, da pesquisa científica, da Procuradoria-Geral do Estado e também das autarquias. O aumento será de 4% para os policiais civis e militares, 7% para o magistério e professores do Centro Paula Souza e de 3,5% para as outras categorias. As propostas são de autoria do governo do estado e agora serão encaminhadas para a sanção do governador Geraldo Alckmin.
Últimos dias de verão e a estação mais quente do ano está fazendo jus à fama. Esta tarde fez 33 graus aqui em São Paulo. Nesse momento, chove forte na cidade, que ficou em estado de atenção para alagamentos. E nem as chuvas refrescam esse calorão. A madrugada também deve ser quente. Mariana Armentano traz a previsão para a gente. O sol aparece com força amanhã, mas as nuvens aumentam no decorrer do dia por causa do tempo abafado. E aí a previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noitinha. E olha o calorão previsto. Nessa madrugada teremos mínima de 22 e máxima amanhã à tarde de 33 graus. Aí na sexta-feira o tempo muda, chove a qualquer hora e a máxima cai para 28. Mas no sábado já volta a fazer 30 graus por aqui. Morreu aos 76 anos o físico britânico Stephen Hawking. O cientista revolucionou as teorias modernas da física sobre buracos negros e o universo. Formado em física na Universidade de Oxford em 1962, Stephen Hawking se tornou uma referência no campo da cosmologia, a ciência que estuda o universo em sua totalidade, envolvendo a origem e evolução. Diagnosticado aos 21 anos com esclerose lateral amiotrófica, uma doença genética degenerativa, e se comunicando só com a ajuda de um computador, Hawking superou o programa de 2 anos de vida, se casou 2 vezes, teve 3 filhos, publicou 15 livros e uma centena de documentos científicos. Seus trabalhos sobre o que são e como se comportam os buracos negros, a evolução da teoria da relatividade de Einstein e a expansão e retração do universo foram apresentados pelo próprio Hawking também para o público leigo. Ele queria descomplicar e tornar a ciência mais atraente fora das universidades. Ateu convicto, teve encontros com 2 papas e autoridades de todo o mundo. Foi um ícone pop com participações em várias séries de TV. Em 2011, perguntado se tinha medo da morte, Hawking saiu pela tangente. Afirmou que não tinha pressa de morrer e queria fazer muito mais antes de seu último dia. O governo britânico expulsou hoje 23 diplomatas russos em retaliação ao envenenamento do espião russo exilado na Inglaterra. Além da expulsão, a primeira-ministra Theresa May afirmou que todos os contatos de alto nível com a Rússia estão suspensos por tempo indeterminado. No começo da semana, May disse que a participação russa no ataque ao espião e à filha dele é evidente e que o governo russo precisa se pronunciar sobre o caso. Moscou respondeu que só vai se manifestar quando receber uma amostra da substância usada no envenenamento. A embaixada da Rússia em Londres considerou a expulsão dos 23 diplomatas uma ação hostil e injustificada. O ministro russo do exterior, Sergei Lavrov, afirmou que as ações britânicas fazem parte de um show midiático para despertar uma histeria anti-Rússia na Europa. Milhares de estudantes em várias regiões dos Estados Unidos protestaram contra a política de livre comércio de armas de fogo no país. O protesto, em mais de 300 pontos, durou 17 minutos e foi marcado para o aniversário de 1 mês do ataque contra uma escola na Flórida que deixou 17 mortos. Em Washington, o protesto foi em frente à Casa Branca. Apesar do presidente Donald Trump ter anunciado que vai proibir a venda de aceleradores de carga para armas, as medidas anunciadas até agora pelo governo americano são consideradas insuficientes pelos movimentos anti-armas e de sobreviventes de massacres. Eles afirmam que a política de Trump a favor das armas aumentou em 37% as mortes por arma de fogo só no ano passado. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Von do Seu. Nos vemos amanhã. Até lá. Nesta quinta, 9h30 da manhã, o Revista da Cidade tira suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2018.